Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre linchamentos de gêneros. Pesquisa que tem apoio é financiada pela FAPEMA. Aqui com a gente um dos pesquisadores, o Tiago França. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito orgulhoso de estar aqui. É um prazer muito grande. Começo te perguntando sobre as caracterizações desse linchamento e para analisar também, levando em conta aí essa prática ainda no século XXI. Perfeito. Os linchamentos, na verdade, o conceito de linchamento ele não é algo fixo, né, na nossa doutrina, nos nossos estudos, na nossa pesquisa, porque ele não é tratado, na verdade, com uma legislação penal especial. Inclusive no Brasil, nós não temos o crime de linchamento devidamente tipificado. Então, o conceito de linchamento ele vem dos estudos, vem das pesquisas mesmo que realizamos. O linchamento ele pode ser caracterizado, conceituado desse sentido, como um fenômeno violento, de ação coletiva. Então tem mais de um partícipe no ato, e ele é geralmente motivado pela prática de algum crime, ou de suposta prática de um crime, contra um ou mais indivíduos. E esse ato de linchamento ele acontece geralmente em locais públicos, então praças, então bares, então ruas, é geralmente onde ele é mais, tem mais evidência, tem mais ocorrências. Essa pesquisa ela é coordenada pelo professor doutor Tiago Alisson Cardoso de Jesus, vinculado ao Departamento de Direito da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Agora, por que de São Luís ela figura entre as 3 cidades que são foco do levantamento do Instituto Ilhargas, e o que esses números revelam? Perfeito. Então, São Luís ele é um foco de linchamento muito porque ele é uma grande metrópole. O que a gente consegue perceber logo de início nos estudos dos linchamentos é que as grandes metrópoles, as grandes capitais de todo o país, eles são alvos de linchamentos. O que ocorre é que Manaus, São Luís e Vitória do Espírito Santo são cidades que tiveram uma ocorrência muito maior de linchamentos. Por esse motivo, inclusive, foi um dos motivos que nos levou a pesquisar, entender o motivo disso. Então, um dos motivos justamente é a ideia de ser uma metrópole grande, a ideia da densidade demográfica ser muito grande e o lugar ser um pouco diminuto. Como moramos numa ilha, então as pessoas estão mais em contato, os centros urbanos são mais movimentados, locais como esse geralmente têm maior número de ocorrências de linchamentos. Agora, quando se confronta essa situação com os órgãos oficiais, como é que esses órgãos têm tratado essa questão? Então, pelo nosso relatório Ilhargas, a gente tem um dado sobre a atuação das polícias nos casos de linchamentos. Pelo menos em 43% dos casos a polícia interveio, porém tem um sentido nisso. A polícia geralmente ela pode aparentar não agir corretamente quando se encontra um linchamento, talvez por ausência de protocolo para uso, enfim. Ausência de preparo mesmo dos órgãos de segurança pública. Nesse caso, a polícia, nos casos que aparece, nem sempre é suficiente para parar a injusta agressão que está sendo ocorrida ali no sentido. Então, até mesmo o Poder Judiciário, quando ele atua nesses casos, ele fica um pouco à margem, fica um pouco à deriva, justamente porque nós não temos uma legislação especial acerca do trato dos linchamentos. Então, a atuação do sistema de justiça, e do sistema de segurança pública do país todo, inclusive, ele mais contribui para os casos de linchamentos do que propriamente previne as ocorrências. Agora, como é que essa prática se relaciona com demais práticas de violência, pesando aqui a questão da violência ligada a gêneros e também a questões raciais? Então, quando nós fizemos a reunião de casos e dados de linchamentos para o relatório Ilhargas, nós fomos capazes de incluir quase 700 casos de linchamento. Desses 700 casos, 98% dos casos acometaram homens entre 20 e 59 anos de idade. Apenas 2% são contra mulheres. Desse quantitativo de 98%, 93% acometaram homens não brancos, né? Então, indígenas, homens negros, homens pardos, e do percentual de mulheres, a mesma situação se encara, que pelo menos metade das ocorrências são com mulheres não brancas, mulheres pardas, mulheres negras. No caso do gênero que você suscitou, que é a pesquisa que eu faço mais propriamente nesse caso, a gente consegue perceber que é diminuto o número de mulheres em relação ao número de homens, justamente pelaquela ideia de que a mulher ela seria um sexo um pouco mais frágil em relação ao homem, uma crença errônea, inclusive. E a partir disso, os casos contra homens são mais efetivos, ocorrem em maior frequência.
Quando você fala em mulheres, a pesquisa fala em mulher, leva em conta também só as mulheres cis ou as mulheres trans, travestis também tá dentro desse estudo? Na verdade, essa é uma ótima pergunta, porque nós levamos em consideração o todo mulher mesmo, aproveitando que estamos no mês de conscientização, inclusive, da mulher. Quando eu faço a reunião de casos no meu relatório principal, eu consigo perceber, por exemplo, um caso muito específico que eu comentou, uma mulher transexual, que é o caso da Dandara Ketley, que aconteceu em Fortaleza, em que ela foi falsamente acusada do crime de furto e foi vítima de um linchamento. Então a nossa pesquisa tem essa sensibilidade de incluir a mulher como um todo, e não apenas ver a mulher cis. Muito bem, estamos conversando com o estudante de graduação em Direito da UEMA, o Thiago França Souza, ele que é bolsista do CNPq e pesquisa com foco em linchamentos e gênero aqui no estado do Maranhão. Thiago, em relação aos resultados, é possível se falar em resultados, apresentar resultados? Sim, nós conseguimos apresentar alguns resultados, como, por exemplo, o resultado da atuação da polícia em 43% dos casos, a atuação dos perfis e das interseccionalidades que moldam o caso. Então, geralmente os linchamentos eles ocorrem em locais periféricos, em zonas afastadas dos grandes centros urbanos, ocorrem contra pessoas selecionadas, então, geralmente são pessoas ali que não têm emprego formal, são pessoas que trabalham de bicos, são pessoas que geralmente estão ali sendo acusadas, na maioria das vezes, inclusive, falsamente acusadas do cometimento de um crime. Quando a gente percebe no âmbito do direito processual penal, nós não temos ali as garantias fundamentais que são inerentes a uma pessoa, então nós não temos o devido processo legal, nós não temos o princípio do contraditório, da ampla defesa nesses casos. Então essas são os resultados primordiais que nós conseguimos e são também os resultados mais evidentes quando a gente se fala de linchamentos. Esse recorte, ele é local? Qual recorte? Essas colocações, essas pontuações que o senhor está fazendo. Na verdade, ela pode ser aplicada no geral, porque nós conseguimos perceber isso tanto em São Luís, na Grande São Luís, quanto em Manaus e no Espírito Santo. E a questão de melhorar, de impactar a sociedade a partir desses estudos, dessas pesquisas desenvolvidas pelo senhor, o senhor que integra essa pesquisa. Como é que pode ser observada essa questão nesse ponto? Perfeito. Os impactos da pesquisa, na verdade, elas são muito evidentes quando a gente percebe os dados que a gente conseguiu juntar com o trabalho de pesquisadores. Então, nós não tivemos, por exemplo, apoio do sistema de justiça, não tivemos apoio dos órgãos de segurança pública. Então, os dados que conseguimos de reportagens, da mídia, até de comentários em redes sociais, tendo em vista que de 2015 para cá teve um amplo uso das redes sociais para propagação de notícias, nós percebemos que é um tema extremamente alarmante. Por exemplo, em 2011, nós tínhamos a cada 45 dias um caso de linchamento. Em 2020, essa mesma proporção desceu para a cada 3 dias um caso de linchamento. Então nós temos um índice quase que exponencial de aumento. A partir disso, a gente consegue formular várias políticas públicas. Uma delas, inclusive, é talvez fazer uma legislação especial que trate sobre linchamentos. Talvez um tipo penal próprio para os linchamentos também seja uma saída. Nós vemos países, por exemplo, como Moçambique, já tem essa previsão normativa em seu Código Penal. Tratar de políticas públicas que visam ali a coibir a prática de crimes ou talvez a combater diretamente a prática de linchamentos em grandes centros urbanos já seria um grande impacto que a nossa pesquisa pode vir a gerar a partir dos nossos dados. Quando você coloca exponencial, por que isso aconteceria dessa forma? Então, nós acreditamos, pelo que nós pesquisamos, que esse aumento exponencial vem justamente de uma ideia, desde a mudança política que nós tivemos no Brasil, que foi muito brusca, de 2010 para cá, a gente percebe uma mudança política muito grande, tanto da ideia de quebra do sentimento de pertença à comunidade, que não se vê mais em grandes centros urbanos, principalmente em periferias, da ideia de que o sistema de polícia, o sistema de segurança pública, ele não é efetivo, de que o judiciário, ele não vai fazer o seu papel. Então, esse senso comum que a sociedade nitidamente punitiva como a nossa tem é um dos motivos que faz com que o aumento do caso do linchamento ele seja quase que exponencial. Porque cada vez mais se dissolve essa ideia de que a polícia não vai dar conta, de que o judiciário não vai julgar corretamente. Portanto, os casos de linchamento eles acabam sendo normalizados nesse sentido. Pesquisas, estudos com a pertinência para o momento que se vive, com apoio da FAPEMA e também CNPq, né? Perfeitamente. Na verdade, a FAPEMA ela foi essencial para o nosso trabalho todo, né? Ela que deu o pontapé inicial para a nossa pesquisa, financiando a pesquisa desde o início pelos pesquisadores. Então, nós atuamos aqui em São Luís com uma rede de quase 10 pesquisadores que foram financiados pela FAPEMA,
O CNPq depois entrou também com as suas bolsas de fomento à pesquisa, então desde o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica até o Programa Institucional de Bolsas para a Pós-Graduação. Eles foram essenciais para a nossa pesquisa, do qual agradecemos muito, inclusive, pelo apoio. Muito bem, recebemos no Rádio Ciência Entrevista de hoje o estudante de graduação em Direito da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, Thiago França Souza, ele que é bolsista CNPq em pesquisa com foco em linchamentos e gênero no Maranhão. Até o próximo programa. Inovação, tecnologia, sustentabilidade. A ciência em debate pelo olhar de quem pesquisa e produz. Rádio Ciência Entrevista. Bate-papo semanal com quem movimenta a ciência no Maranhão. Às quintas e sextas, 9 da manhã, na Universidade FM. O programa Rádio Ciência Entrevista tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão.